Olá, ouvintes, Voz Literária. Estamos começando mais um podcast Voz Literária, o podcast que busca dar voz aos livros e aos escritores. Caso você não me conheça, eu sou a Thay e assim como você, eu sou apaixonado pelo universo dos livros. Antes de começarmos o episódio de hoje, que é bastante interessante, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador oficial aqui do podcast, que é o Colégio e Curso Gauss. O Colégio e Curso Gauss, que assim como nós, acredita no poder transformador dos livros e da leitura. Hoje vamos falar de um tema que é bastante interessante e atual, que é a adaptação de livros clássicos para os quadrinhos, para os HQs, né? E para enriquecer essa conversa, hoje nós temos a presença aqui da professora Mônica, lá do Colégio Curso Gauss, e também das alunas do 9º ano, que é a Letícia Alencar e a Isabela Matos. Elas vão falar para a gente um pouquinho da obra Orgulho e Preconceito, vou mostrar para vocês. Essa obra aqui, que elas leram em formato HQ. Olha só como é interessante. Essa obra é praticamente uma obra de arte também. E hoje a gente vai falar justamente sobre essas adaptações. E para começar, eu vou iniciar aqui com a professora Mônica, né? Agradecer mais uma vez. Se vier a terceira, pede música. A professora Mônica, que está aqui mais uma vez conosco, desde já eu agradeço a participação. Eu gostaria que você falasse, Mônica, como é que é esse processo, né, de adaptação de livros clássicos para o HQ. Por que adaptar esses clássicos? E se isso é realmente uma estratégia que você viu aí na prática, se isso é realmente algo eficiente para trabalhar com jovens, com os adolescentes, que a gente vê que às vezes tem uma dificuldade maior de se adaptar, né, à leitura de clássicos. Facilitou a informação. Quero primeiramente agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que estou aqui, né, também como professora e também como articuladora da área de linguagens, né, juntamente com o Jade, com a Ana Cíntia. A gente vai conduzindo os trabalhos, né, em equipe. Agradecer às meninas também que vieram comigo hoje e dizer que, mais uma vez, é um prazer estar aqui. E me sinto muito honrada, né, e com uma responsabilidade de falar sobre algo tão importante. Olha só, quando a gente fala da adaptação de um clássico, a gente tem algumas, né, versões, né? Tem adaptação para o cinema, tem adaptação para uma linguagem mais enxuta, não é, com a tradução. E nós temos recentemente, né, alguns anos aqui nessas últimas décadas, visto que o HQ tem sido um mecanismo que dialoga com esse público em formação. Né? E a gente percebe, primeiro, essa multimodalidade, né? O fato de termos a linguagem verbal e a linguagem não verbal numa dinâmica, não é? De trazer essa mensagem de forma eficaz e estimular esse menino com múltiplas percepções, isso é muito importante. Uhum. E a obra em HQ também, recentemente tem se feito muitas análises nessa perspectiva, até inclusive o tema de pesquisa do professor Alain, justamente dessa capacidade de as artes elas se interconectarem, de haver essa hibridização. Então, a gente vê uma página de um HQ e, muitas vezes, aquela imagem construída pelo quadrinista, né, como você disse, é uma obra de arte, no caso. A gente percebe ali toda a preocupação de construir não só a materialização de uma cena, mas trazer aspectos estéticos, né, da morfologia ali, das artes plásticas, aspectos que dialogam com o cinema, sim, aspectos que têm todo um viés sinestésico mesmo de estímulo a esse menino. Então, primeiro, a diversidade de linguagens que a gente tem para contribuir na formação desse público ainda caminhando no processo de leitura, né? Perceber esses outros elementos estéticos de outras artes que não a literatura, que não apenas da arte verbal, e perceber que o olhar de alguém, que não só o professor, vai conduzir a leitura desse menino. Sim. Porque o roteirista, né, o quadrinista, a equipe como um todo, vai conduzindo todo um olhar acerca de uma obra. Não é? Eles não fazem uma mera leitura para construir, eles mergulham naquela obra, fazem pesquisas, né, sobre o contexto, sobre uma série de elementos, para justamente contribuir na condução dessa leitura. Uhum. E, lógico, nos permite fazer uma literatura de comparação, né? Uma análise comparativa, porque a gente pode trazer um trecho do original, sim, e observar como, numa tradução literal, por exemplo, de Orgulho e Preconceito para o texto verbal, que aqui no Brasil também circula, e a obra do quadrinista, como que
a gente percebe as similaridades, as divergências, de que modo o roteirista e o quadrinista se permitiram uma certa licença poética, né? Como os meninos dizem aí, de fanficar detalhes que eles, né, podem, né, nessa adaptação fazem. E a partir dessa comparação e desse mergulho e dessa análise, promover uma leitura que é eficaz, que é proativa, que promove realmente o entendimento, a compreensão e a análise, mas também uma leitura que é crítica, porque vai permitir, por diversos estímulos, né, trazer essa análise, por exemplo, no caso de Orgulho e Preconceito, uma obra que compõe um clássico da literatura romântica e que tem aspectos estéticos que dialogam com esse romantismo e que a gente pode fazer uma leitura crítica, não só da obra em si, mas da própria proposição do romantismo, né? E acaba que é uma porta de entrada para ler o original. Sim, com certeza. No caso deles que têm uma facilidade com o inglês, eles podem, inclusive, procurar a versão em inglês. Original, né? Eu que já não tenho esta possibilidade, busco e muitas vezes é o que faço, né? A versão traduzida para o português. Existem várias versões também traduzidas, versões mais densas, né? Mais complexas, versões já para o público juvenil, que é muito comum, por exemplo, vários roteiristas que trabalham com isso. Milo Fernandes trabalha com essas adaptações, né, para o público de obras clássicas. O Valci, Quando Viva, outros também, como Clarice, se dedicaram a esse processo de tradução e adaptação para um público específico, seja de uma leitura madura, mais crítica, mais avançada, seja uma leitura em processo, como é o caso dos nossos alunos que ainda estão na formação, né? Então, é feito também uma mediação, né, do conteúdo original com o conteúdo do HQ, né? Você comentou que às vezes vocês trazem trechos do original para o aluno analisar e junto com o HQ para ver se realmente trouxe aquela essência, né? Porque existe uma mudança, né? A gente sabe que, principalmente nos livros clássicos, devido à questão temporal também, livros que foram escritos muito lá atrás, e essas questões de traduções acabam que muda às vezes a essência do texto, né? E quando você tem um HQ, você também tem uma nova adaptação, como você falou, que vai trazer outros elementos de ilustração, né? O próprio roteiro, como é que vai se adaptar a isso. Então, vocês conseguem fazer essa mediação junto com o aluno, não é isso? Isso, e aí a gente tem que lembrar, por exemplo, se alguma obra literária foi adaptada ao cinema ou a séries, é preciso que essa obra ela não se adapte só na questão do enxugamento ou da extensão, mas também na perspectiva da linguagem dessa plataforma. O cinema Sim. é uma plataforma, é uma área que tem uma linguagem específica, não é? As séries têm uma linguagem específica e o HQ também, enquanto um gênero, ele possui aspectos, por exemplo, quando a gente fala, né, dos aspectos sinestésicos, a linguagem do HQ, ela demonstra um movimento numa outra perspectiva, né? Aquelas linhas finas, para insinuar um vento, para insinuar um movimento mais abrupto ou mais remorado, mais lento. Então, existem esses recursos, né, que não estão apenas no HQ enquanto adaptação, mas nos gibis, em outros espaços, né, que a linguagem do quadrinho alcança. Entendi. E você, enquanto professora, Mônica, como você tem percebido que os alunos têm recebido isso? Obviamente, vou perguntar para as meninas daqui a pouco, mas eu queria saber de você, enquanto professora, que está vendo nesse processo de aprendizado, né? Como é que você percebe a aceitação deles, a interação com a obra? Como é que tem sido essa experiência lá no Gauss? O fato de ter essa diversidade de linguagens, né, o verbal e o não verbal, de dialogar com detalhes e aspectos do cinema, das artes plásticas, né, de modo mais específico, acaba que, eu não gosto do termo facilita, mas media essa leitura, orienta essa leitura, porque facilidade parece que está simplificando o texto né? ou diminuindo o seu potencial. E a gente percebe que outros elementos são agregados, né? Alguns são mantidos, outros são agregados, mas é a ideia de que é uma leitura complexa, ainda que mediada, ainda que sistematizada por imagens, mas é uma leitura complexa. E o aluno, muitas vezes, por reproduzir esse estereótipo de que é fácil, às vezes ele se sente um pouco mais atraído. E a gente meio que, às vezes, usa isso como uma forma ali de ludibriar, mas com o passar da leitura eles vão percebendo que tem sim sua densidade, tem sim sua diversidade e que exige dele também uma atenção, né? Eu me recordei agora, quando eu concluí a pós, o meu objeto de estudo foi justamente a linguagem dos quadrinhos. E a gente trabalhou 3 públicos específicos, né? O Fundamental 1, na conclusão do processo, no caso, 5º ano, o Fundamental 2, 9º ano, e o ensino médio. E aí a gente percebe a criança, ela lê primeiro a imagem. Verdade. E aí depois que ela vai se atentar ao texto verbal.
o adolescente, muitas vezes, ele vai fazendo leitura simultânea porque ele está muito imerso nessa multimídia, né, de imagem, som, texto, de todos esses elementos juntos e misturados. E o adulto, muitas vezes, despreza a imagem. Quanto mais profícua for a etapa de leitura, e muitas vezes o terceiro ano querendo tudo muito imediatista, muito rápido, aí ele lê só os balões, né, lê só as falas e quer seguir. Percebe que, claro, muitos dos elementos que não estão contidos na fala vão estar na imagem, como no teatro. A gente vai reconstruindo a trama pela cena, não apenas pela fala do personagem, né? A fala é um dos elementos construtores do sentido. Então, a gente vai realmente conduzindo o aluno a perceber isso, né? Usar essa pseudo-facilidade que talvez o HQ possa dar a ele, essa ideia, né? Para que a gente possa trazer essa leitura. E é interessante a gente perceber, assim, porque tem aquele aluno que gosta do texto verbal e tem uma destreza e uma habilidade, e tem aquele outro que já domina a mídia num outro patamar e já tem suas habilidades, né, e suas inteligências e seu estilo de aprendizagem também voltado para uma outra linguagem. Então, a gente acaba também incluindo esse aluno que está mais voltado para essa multimídia do que um texto literário clássico, que é o texto apenas verbal. Eu acredito que também, por conta do mundo que a gente vive hoje tão tecnológico, né, que é tão visual também, eu acredito que o adolescente ele vai se interessar bem mais, né, de pegar um livro assim, com imagens e com texto. Como você falou, nessa faixa etária, eles analisam tanto a imagem quanto o texto, então acaba que aproveita um pouco mais, né? E não tem aquele impacto de um livro cheio de palavras, né? Logo de cara, assim, às vezes palavras um pouco mais difíceis e tal. Mas muito interessante. Gostei demais de saber sobre esse processo. E agora eu quero conversar com vocês, meninas. Letícia, vamos falar aqui sobre o livro, como eu lembrei vocês, Orgulho e Preconceito, o livro da Jane Austen. Aí provavelmente acho que é o mais famoso dela, assim, né? Tem esse, tem aquele outro, Sensibilidade, se não me engano. Isso, e o Persuasão também. Persuasão, isso. Esse aqui acredito que é o mais... É a trilogia, mas de todos esse é o mais. É o mais conhecido, né? Mais assim, falado da Jane Austen. Até o título, né? Muito polêmico, duas palavras muito tensas, né? E aí, Letícia, me conta aí qual foi, assim, a sua primeira impressão quando você começou a ler esses livros clássicos em formato de HQ? Então, quando eu comecei a ler Orgulho e Preconceito em HQ, eu realmente fiquei encantada assim, com a história, porque eu já li o clássico, né, o livro mesmo, e já li outro livro da Jane Austen, que você comentou agora, que é Razão e Sensibilidade. Isso, Razão e Sensibilidade. Eu gosto muito de ler, então, pra mim, não é que facilitou, como a professora disse, mas deixa mais atrativa a leitura de certa forma, porque quando você tem só o livro com as palavras, você tem que imaginar. De certa forma é bom, porque te dá uma liberdade. Sim. Mas quando você tem o livro com as imagens mesmo, você consegue ver aquilo tudo mais concreto. Então, tipo, a cena, o espaço onde se passa. Então, eu realmente fiquei encantada, assim, com o livro, logo de primeira. E você já tinha lido o livro antes, né? Você comentou. Já sim. E você acha que teve muita diferença, assim, no texto? Você percebeu, assim, diferença? Que é igual a gente quando nós lemos um livro antes de assistirmos um filme, né? A gente fica sempre... A tendência é criticar, né? Porque... como é que foi essa experiência de você, enquanto uma pessoa que já tinha lido o clássico, ler agora ele em formato HQ? Olha, o clássico, como a professora também já comentou, normalmente tem palavras assim que são mais difíceis, até mesmo por conta da época, né? Que a Jane Austen escreveu, que já faz muitos anos, né? Então, a própria linguagem mesmo do livro já é diferente. Do livro em quadrinhos, eu achei que passou a mesma mensagem, mas os textos, de certa forma, mudam, querendo ou não. Porque colocam uma linguagem mais... acessível para todo tipo de público. Eu não duvido que uma criança, por exemplo, conseguiria ler o livro em formato de HQ. Certo. E também abriria a porta, né, para querer ler o livro clássico mesmo quando fosse mais velho. Então, assim, passa a mesma mensagem, mas os textos, de certa forma, mudam. E o que você achou, assim, dessa questão das imagens? O que você achou da arte em si? Vou mostrar aqui pro pessoal. Eu achei a arte bem bonita, não vou mentir. Eu achei que foi fiel, assim, com as características dos personagens que é descrito em grande parte do livro.
E também as cores, assim, tudo representa em certos momentos da história. Tem essa questão, né? Tipo, cores mais frias para momentos mais tristes ou decisivos, cores mais quentes para momentos mais alegres, que são de comemoração na história. Então, eu acho que o livro em HQ fez um bom trabalho com essa questão. Ah, legal. E o que você achou, assim, agora contando mais do livro em si, né, da história, o que você achou da história, Orgulho e Preconceito, se você puder falar um pouquinho mais dessa história? Acabou que a gente começou a falar do livro, mas não contou nenhum, porque é um livro bastante conhecido, né, eu comentei com a professora Mônica, é um livro bem conhecido. O que você achou da história, dos personagens, da Elizabeth? Você conseguiu se identificar com ela em algum momento? Uma mulher, o livro, se não me engano, é século XIX, né? Século XIX, uma mulher lá do século XIX. Como é que você percebeu isso? Então, eu sou mais suspeita pra falar. Eu gostei muito da obra. Eu realmente sou apaixonada por romance, assim. E romances de época, eu também gosto muito, assim, de certa forma, por conta que a gente vê como é que era a cultura antes, né? E em relação a Elizabeth, em parte eu me identifico com ela, porque ela é muito teimosa, assim, e ela não deixa... De certa forma, ela é uma pessoa mais... que se leva mais pelo emocional. Uhum. Tanto a questão de que ela não quis se casar por dinheiro, e sim por amor. Que ela tinha essa ideia muito fixa na cabeça dela. E no final do livro dá tudo certo, né? Ela fica com o Mr. Darcy. E eu me identifico muito com ela nesse quesito de seguir mais o emocional. E também de não abaixar minha cabeça, por exemplo, quando eu vejo que um ideal meu tá certo. Uhum. Tipo, quando eu acho que quando eu realmente boto uma ideia na minha cabeça, a questão do ponto de vista, eu defendo ela até o final. Uhum. Então, nessa questão... E o Mr. Darcy também é um personagem bem... que geralmente a gente odeia ele, né? No início, assim, é um cara assim... O que você achou da transformação do Mr. Darcy? Porque, na verdade, o livro é uma crítica social também, né? Aquele período, e tem toda essa questão do romance, tem essas transformações pessoais, ela com a questão do preconceito, ele com essa questão do orgulho. Como é que você... O que você achou do Mr. Darcy? No começo eu realmente fiquei com raiva dele quando ele falou da Lizzie. Que ele falou, ela não é tão bonita assim e tal. Só que ao longo do livro a gente vai vendo que ele começa a ter um conflito interno dentro dele. Os valores dele contra o sentimento dele pela Elizabeth. Então, de certa forma, é até mesmo meio irônico ver ele se contrariando, assim. E tem até algumas pessoas brincam, né, e tal, que ele fala pra Elizabeth, você é pobre, sua família me faz passar vergonha, é vergonhosa, assim, de certa forma, mas eu te amo, eu quero ficar com você. Então, é interessante ver o personagem, de certa forma, crescendo e superando esse orgulho que ele tem no livro pra ficar com a pessoa que ele realmente se apaixona, que é a Elizabeth, e também ver, né, a Elizabeth abrindo mão do preconceito que ela tinha por ele ser uma pessoa considerada assim arrogante, e aceitando, né, ficar junto com ele. Uhum. E agora você, Isabela, conte aí pra mim, o que despertou o interesse assim de você nessa obra Orgulho e Preconceito? Eu gostei muito da história em si. Eu gosto muito de livros de romance. E tipo assim... Eu achei muito interessante o jeito que a história acontece. Porque não é um livro óbvio, é um livro que você tem que realmente ler pra entender o porquê que se chama Orgulho e Preconceito. Sim. E a história é muito interessante. E o que você mais... o que mais te chamou a atenção assim nessa história? Eu acho que é a personalidade de cada personagem. Porque não são personagens, vamos dizer assim, sem sal. São personagens assim... Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, suas características. E eu acho que isso desenvolve muito a trama da história. E eu acho que isso é uma característica, assim... Eu tô numa fase de leitura de livros clássicos e algo que me encanta muito é essa complexidade, de certa forma, dos personagens, né? Não são personagens superficiais, digamos assim, estereotipados. Que você vai ser a menina pobre, não sei o que, não sei o que.
você vai ser o homem, não. Eles são muito mais complexos, né, em sua essência. Então, para você entender, você tem que ir lendo o livro e buscando entender essa personalidade ali de cada personagem. Então, isso é maravilhoso mesmo. E, em certa medida, isso é muito interessante para a gente que está trabalhando o letramento literário e a formação desse leitor, de a gente conseguir mostrar, por exemplo, o que é uma personagem redonda, né? Que é essa personagem complexa, que à medida que ela vai vivendo a própria vida e a dinâmica, no caso as cenas, ela vai formatando o seu ser, a sua personalidade, como na vida, né? Então a literatura acaba, nesse aspecto, essa obra traz essa verossimilhança, porque é no revés da vida que a gente vai formatando nossa índole, nossa personalidade, essa ideia de que nós somos seres em transformação, somos seres em construção, né? Que ainda que tenhamos determinados valores que são enraizados e que permanecem, mas nós temos essa flexibilidade. E como Letícia falou, né, de como as emoções modulam isso, de como as emoções são importantes, porque tem muita gente que tem esse discurso, essa ideia de que a emoção atrapalha. Né? Ah, porque eu estava emocionada, eu me atrapalhei, ou porque a emoção me atrapalhou. E a gente tem que entender que a emoção ela faz parte, ainda que a gente precise educá-la, que a gente precise administrá-la, para que ela não impeça que as ações aconteçam ou, né, venha ferir ou frustrar nossas relações, mas ela faz parte da nossa humanidade. E quando os personagens trazem isso de forma tão vívida, né, de forma tão concreta, com essa plasticidade, como a gente diz, é extremamente válido, justamente porque a gente vê na nossa vida, no nosso cotidiano, personagens, pessoas, personas, né, que têm essas questões, enquanto outros ficam aí martelando, batendo, né, como dizem, dando murro em ponta de faca, porque não conseguem aprender com as suas vivências, né? Alguns, ainda que com suas limitações e cada um no seu tempo, consegue aprender e outros não, infelizmente. Mas, no caso, o livro traz essa perspectiva de ambos perceberem como essas emoções vão modulando e vão contribuindo para a formação, né, para o entendimento e para os aspectos mesmo de valor, né, de própria definição de padrões. Né? Verdade. A Letícia tinha falado que ela tinha lido, né, o livro anteriormente, o livro clássico, né? Você também já tinha lido ou não? Sua primeira experiência foi direto no HQ? Minha primeira experiência foi direto no HQ. E você buscou ler depois ou não? Ou pretende? Eu pretendo ler, só que eu ainda não li. Eu já assisti o filme. Tem e um eu filme comecei também. a assistir aquela série Bridgerton, que Sei. é inspirada no livro, então. Isso. O Bridgerton tem uns livros, né? São também, inspirados né? nos Mas é livros. esse contexto, Mas é o né? mesmo Essa contexto ideia de do época, contexto. Isso. Também tem essa questão social que é mostrada, Isso, né? A barreira econômica, ainda retendo aspectos lá de uma aristocracia, de uma nobreza, dos títulos, né? Disso meio que mediar, isso é importante, mas o sujeito ainda que queira manter esses padrões, né? E esses critérios, ele se vê refém do próprio sentimento, né? E o amor aí como o valor mais alto e o título mais importante a ser mantido por um sujeito, né? Primando a felicidade. Eu gosto muito desse início do livro, que é bem o início mesmo, que começa assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa. E que ela já começa com a crítica, né? Porque um homem solteiro de posse de uma boa fortuna, ela que na verdade está querendo dar seus filhos em casamento, né? E aí você vai essa vendo... ideia do bom partido, essa ideia que a sociedade constrói, que o sujeito precisa ter determinados pré-requisitos, né? Mas tem um texto, eu não sei se eu trabalhei com vocês, da Marta Medeiros, fizeram a gente acreditar. É um texto muito bonito para desconstruir certos estigmas relacionados à relação amorosa. E aí tem um trecho que elas assim, fizeram a gente acreditar que todo mundo tem uma tampa e que para cada chinelo torto há um pé torto. Só não nos contaram ter mais cabeça torta do que pé torto. Ou seja, vão se construindo estigmas acerca do relacionamento, né? Fizeram a gente acreditar que o amor só acontece de verdade antes dos 30, tem hora programada, que a gente precisa de outra pessoa para ser feliz. Então vai desconstruindo certos padrões que por muito tempo foram apregoados, ainda que essa obra, Orgulho e Preconceito, tem um viés mais crítico no que se refere à proposição do romantismo, mas ele acaba reforçando valores, que a menina está para o casamento, que o homem é que tem o domínio da relação, que é preciso ter determinados
determinados pré-requisitos físicos, familiares e sociais para ser vista como uma boa esposa. Então, assim, a ideia, não é, do casamento, a virgindade feminina para o casamento, que é o romantismo que vai tornar esse aspecto e esse critério que era religioso como um aspecto social, né, cultural, e que enraiza-se aí por longos e longos anos e acaba que até hoje muito disso se mantém. Então, ele tem aspectos de modernidade, de um discurso à frente do seu tempo, com um ar de feminismo, no caso da personagem, mas acaba que no final o que impera são os valores, né, do século XIX, da burguesia e do que a burguesia queria validar, porque o romantismo está para a burguesia como a burguesia está para o romantismo. É um aparelho ideológico usado pelo outro, verdade, né? Verdade. E aí nós vamos ter essa conexão direta que a gente não pode acabar esquecendo. E o que foi o primeiro livro que vocês leram em HQ? Em formato HQ? A gente já leu Dom Casmurro no 8º ano. Do Casmurro, você também leu, né? Sim. E aí, o que vocês acharam de Dom Casmurro? Eu gosto muito de Dom Casmurro. Você leu também só o HQ ou você procurou ler depois? Eu procurei ler depois, só que eu não terminei. Eu achei a leitura muito Densa. densa. Mas você gostou do HQ ali? Eu gostei bastante do HQ. Eu já tinha ouvido falar, né, na famosa frase, a olhos de cigana oblíqua dissimulada, né, que tem no livro. E eu achei a leitura interessante, assim, e eu tenho interesse de ler depois, só que eu ainda não consegui achar o livro pra ler. Sério? O livro de Machado de Dom Casmurro? É porque eu ganhei muitos livros de aniversário no passado e minha mãe me proibiu de comprar livro até eu terminar da estudante. Tá explicado, tá explicado. E tem, assim, essa diversidade e essa dinâmica da literatura contemporânea tem trazido tantos autores que, mesmo sendo acessível o clássico, acaba que a gente sempre vai deixando para depois, até porque é uma leitura que demanda um tempo, demanda, né, todo um exercício e esforço, porque é uma outra linguagem, e se tratando de Machado de Assis, né, como diz o outro, o buraco é bem mais baixo, então a gente tem que aprofundar e descer muito mais. Mas essa versão HQ também é uma versão bem, bem legal. Isabela, me fala aí um pouquinho, que lições assim você tirou dessa leitura de Orgulho e Preconceito? Eu acho que a principal lição de Orgulho e Preconceito é que você não pode se manter naquilo somente do que você acredita, entendeu? Sim, se você puder. Calma. É porque quando ela fala assim, não, eu não quero me casar, isso vai, tipo, como se isso fosse tornar menos ela do que ela é, entendeu? Sim. E o livro mostra que isso não vai definir ela enquanto pessoa. E aí ela vai percebendo isso. Então eu acho isso uma lição interessante. No sentido assim da pessoa poder se adaptar, né, às Isso. situações, ela não vai deixar de ser ela porque ela mudou talvez de opinião, mudou a Isso. forma de pensar em algo, Isso. né? De perceber a vida, né, como uma dinâmica. Hoje eu pretendo, né, transformar o meu futuro, ou percebo o meu futuro numa perspectiva, mas à medida que eu vou, né, amadurecendo, eu vou percebendo outras questões, outras demandas, e aquilo que por muitas vezes, né, como o ditado popular diz, não podemos dizer não beberei desta água, porque depois a gente se afoga nela, não comerei deste pão, porque a gente às vezes se empanturra dele, não porque a gente é hipócrita de comer o que não quer e beber o que não gosta, mas porque o nosso gosto vai se adaptando, né? Vai se adaptando a uma série de questões. Eu brinco direto com eles, né? Até porque a própria mídia e a sociedade acaba corroborando para essa ideia de como o viés estético e os valores também vão sendo redimensionados. Eu brinco com eles direto. Verde bandeira foi uma cor que era brega e absurdamente deselegante. E aí nos é proposto numa outra perspectiva, a gente não só acha bacana, como comprar roupa e veste. E então, usa, assim, né? E acha e bonito. usa e acha bonito. Então, assim, é claro que é toda uma dinâmica social, né? Tem uma questão de mercado, claro, por trás disso, mas no que se refere aos valores da vida, né? Hoje eu não me vejo casada, eu não me vejo com filhos, mas as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo. E às vezes você quer ir o oposto também. Às vezes a pessoa projeta o futuro no casamento, na maternidade, na paternidade, e depois entende que outras possibilidades podem acontecer, ou adia o projeto, ou encurta o projeto, ou vivencia o projeto numa outra dinâmica, né? E é justamente essa perspectiva, assim, um dos valores bem
colocados no trabalho com orgulho e preconceito é justamente isso, né? Da pessoa orgulhosa, da pessoa que ele, não, porque eu sou assim e eu preciso ser assim, essa ideia, né? Da materialidade, da imutabilidade, nós somos assim, né? Nós somos seres em processo. E é possível perceber em ambos, né? Em ambos eu vejo nela também um pouco de orgulho. Sim. Não pela classe, não pelo status, mas por essa ideia, né? De uma forma como foi conduzida a formação da identidade dela. E ela tem também um aspecto, ela é ela é também orgulhosa e preconceituosa. E o que você achou dos personagens, Isabela? É isso. Ela é muito orgulhosa. E eu não vou julgar porque eu também sou um pouco assim. Mas pode julgar, a gente tá aqui pra julgar o livro mesmo. Vamos ficar. E eu acho que a história é muito bem construída pelo fato dos personagens, como eu já tinha dito. E a personalidade dela é muito instigante, é uma personalidade que você vai se envolvendo conforme o livro. Porque ela faz, ela é muito convicta naquilo que ela acredita. E isso torna o livro, de certa forma, uma coisa muito mais interessante, porque você vai vendo ela se desapegar desse pensamento. Sim. E ela ir se apaixonando por ele, é uma coisa assim muito legal. E ele, o que você achou dele? Babaca no início. No início ele é muito babaca, ele é muito chato. Só que aí depois ele vai ficando, tipo, legal. Tipo, Você é pobre? Você é pobre? Você é pobre, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Esses julgamentos, né, dessas esferas sociais que às vezes precisam ser redimensionados, né? Esse estereótipo do pobre como oportunista, né? Esse estereótipo do rico como sempre soberbo. Sim. Isso. Porque ela tem um estereótipo para ele e ele para ela. Então a gente percebe dos dois lados. Ambos esse têm julgamento. tanto orgulho quanto preconceito, né? Isso. Então, isso tá bem... Tá bem nítido, né? E aí a gente vai percebendo na costura do texto, tanto no original quanto no HQ, que não nos revela o personagem de todo de uma só vez. Ela vai omitindo aspectos de um e de outro. Pra gente, ela omite características, vamos dizer assim, negativas da protagonista, pra gente meio que se apaixonar por ela, né, torná-la nossa heroína, e omite aspectos positivos dele pra gente ter um rancinho. Ou seja, na nossa vida muitas vezes a gente não conhece, muitas vezes não, no cotidiano a gente não conhece o todo de uma pessoa. E aí quando não nos é revelado o todo dessa pessoa, o que é que a gente tende a fazer? A julgar pelo que a gente conhece. Só que julgar pelo que conhece é justamente fazer muitas vezes uma leitura completamente equivocada. É claro que muito do que ele faz já nos mostra, não pelo que foi caracterizado dele, mas pelo que ele faz. Ele realmente mostra, assim, que ele é esse nobre cujo título, cuja fortuna, cuja família faz dele como se fosse na quintessência da última galáxia. A última pacote, como diz o povo, né? A última bolacha do pacote, a última gota de Coca-Cola, a bala que matou John Kennedy. Mas aí a gente vai perceber que ele foi criado nesse contexto também. De certo modo, ele reproduz um discurso que ele ouve, mas ele se permite furar essa bolha. Ele permite furar essa esfera e alcançar uma outra percepção dele próprio, do relacionamento da Elizabeth e da própria sociedade como um todo. Mesmo que a paixão tenha feito essa bolha furar, como tantas histórias, né? Nós temos essa bolha furada pela paixão. E você conhecia a Jane Austen já? Já leu outros livros dela, Isabela? Não, eu nunca li Jane Austen. Eu gosto muito de literatura brasileira. E eu nunca tinha lido, então foi meu primeiro contato com o livro da Jane Austen e foi um HQ. Então eu acho que isso, de certa forma, incentiva, sabe? Você ter aquele contato mais tranquilo antes de ler um livro mais denso dela. Tipo, gostei, vou ler outro, outro. Sabe? Eu gostei muito. Que bom. Então você indicaria, né, a leitura de HQs para, assim, pessoas da sua idade, jovens e adultos também, né? Você indicaria? Para as pessoas que têm interesse em, tipo, iniciar a leitura. Tô a fim de ler um livro. Eu indicaria ler um HQ primeiro. Porque aí você se acostuma com aquilo, aí você vai querendo ler mais, entendeu? Entendi. E em relação, assim, às imagens também que eu perguntei para Letícia, você acha que ela tá condizente, assim, aquilo que passava na sua imaginação, assim, lendo? Obviamente que você já leu com as imagens, né? Diferente dela, que tinha lido antes
e depois foi pro HQ, né? Então, de certa forma, quando a gente lê antes, a gente já cria as imagens na nossa cabeça, né? Como é que foi essa experiência de você ler e ter a imagem ali para te mostrar algo? É como se fosse um filme, de certa forma? Como é que você vê isso? Como se fosse um filme, eu achei muito interessante. Eu li até com uma amiga minha e a gente tava conversando sobre isso, tipo, nossa, eu imaginava desse jeito e não do jeito que tava. Aí eu ia pela minha imaginação, não sei o que. Só que é muito interessante ver que você vai pegando um pouco do que se passa na sua cabeça com o que realmente se passa no livro. Então isso torna muito interessante. Ah, legal. Porque mesmo a HQ, né, que já traz uma materialização, não rouba do sujeito leitor a oportunidade de processar e criar a sua própria imagem, ou ampliar aquela dali, ou até subverter, né? E é justamente nesse processo, né, de usar essa multimodalidade, né, essa dinâmica de interartes para mediar esse processo de formação de um leitor. E o 9º ano é um ano ali que a gente está concluindo, né, a primeira etapa, ou a primeira grande etapa da educação básica, e a gente tem que, de certo modo, já garantir alguns pilares para que no ensino médio, né, que ele vai ter uma disciplina mais voltada para essa literatura, que vai ter como foco a literatura brasileira, mas que vai dialogar com outras literaturas, né? Por exemplo, futuramente, quando as meninas forem ler, e quem já conhece, a Aurélia Camargo, né, do livro Senhora, que foi abandonada justamente por uma questão econômica, que sofreu preconceito justamente por ser pobre, mas que tinha aquele orgulho ferido, né, que tinha aquela personalidade forte. E aí o ex, que acabou sendo atual marido dela, que tem essa relação também dilemática, impositiva, mas que acaba que ela conhece pela convivência quem verdadeiramente ele é e vice-versa, e eles se rendem ao amor. Então a gente observa o diálogo que obras nacionais têm com obras da literatura tida como universal, né, que essa literatura porque também tem geral. Influências, né? Isso, diretas, né, e específicas também, mas nesse caso aqui a gente tem a construção e a constituição da literatura brasileira muito conectada com a literatura europeia, e nesse período ainda mais, né, quase que uma relação meio que de dependência, porque ainda estava consolidando a literatura nacional. E aí a gente vai, né, trabalhar obras. E eu gostaria, como professora, deixar também uma colaboração para outros colegas e professores, o livro do Rio do Consom, de que falávamos antes de começar a gravação, Letramento Literário, porque ele traz de forma muito prática e teórica, né, esse aspecto que é necessário na formação do leitor, e ele meio que constrói um passo a passo. Claro que não é receita, e nenhuma receita, mesmo as de culinária acabam dando certo, imagine, para a produção. Mas ele, por exemplo, elege 4 momentos que a gente, como professor, entende que são realmente pilares, né? Ele fala da motivação, introdução, leitura e interpretação. Então, o primeiro momento é o seduzir o menino. Sim. Né? Eu, como professora, tenho uma prática de transformar tudo em fuxico, porque se menino aprendesse física e química na velocidade que fuxica, eita, que 1000 era pouco no Enem, né? Então, essa ideia, porque na dinâmica deles, como que eles relatam as histórias, né? Claro que não trazendo a questão da ética aqui, mas essa dinâmica do dia a dia. Ai, você viu fulano, você viu ciclano, sabia que fulano tá com não sei quem? Então, de trazer essa linguagem, ou do fuxico, ou do meme, a ideia, por exemplo, do HQ, de trazer certas cenas. Gente, abre a página tal, leia essa página tal. Escolher certas cenas, como, por exemplo, o trailer de um filme traz. Traz só aqueles recortes daquelas cenas, para você ter uma ideia primeira e também sedutora, para te atrair para o entendimento total, pela leitura total. Então, esse momento da motivação é muito importante. Cada um vai de um modo, pode trazer uma música, pode trazer um meme, pode trazer um trecho de um filme, mas de justamente conseguir jogar a isca, puxar esse peixe pela boca, né? Eu acredito que nesse ponto é extremamente importante, porque muito do nosso interesse vem muito pelo que o outro fala, né? Inclusive, hoje eu estava assistindo um vídeo, agora esqueci qual era o escritor que estava falando. Ele falando assim, o aluno chega pro professor e fala assim, eu já leio tantos livros e tal, me indica um livro. Aí o professor fala assim, lê Dom Casmurro. Aí ele fala, tá, vou ler, mas por que eu deveria ler esse livro? Aí o professor fala, porque vai cair no vestibular. Isso é motivação? O aluno vai se interessar em ler o livro que vai cair no vestibular, ele pode ler por obrigação, porque ele quer passar na prova. Não por fruição. Mas né? não, mas
quando você conta, né, aquela história apaixonada que você lê, você enquanto leitor, e chega e te conta uma história, nossa, esse livro aqui eu fiquei encantada, eu fiquei com raiva desse cara, porque esse homem parece, é muito soberbo, ele é muito orgulhoso, e não sei o quê, você tem que ver, parece fulano de tal, e essa menina também. E aí faz essas conexões. Né? Então, e você comenta, aí você gera interesse na pessoa, né? Então, eu acho isso extremamente importante. Eu acho que os professores têm que usar muito disso, assim, para trazer esse interesse do aluno, para iniciar a leitura com gosto. Porque quando você começa já, vou ter que ler isso aqui porque vai cair na prova. E tem um segredo. Eu lembro de uma coordenadora que eu tive, dona Josefa Lisboa, que ela dizia assim, se o olho não brilha... Exatamente. Se o olho não brilha, então assim... eu preciso entender da minha relação como professora com aquele material primeiro. Eu preciso ter essa conexão, né? Eu como uma professora leitora, né? Como é que eu vou ensinar ao menino uma prática diária de atividade física se eu não gosto de atividade física? Então não vai ser uma leitura por fruição, por deleite, né? Vai ser uma leitura por obrigação. Então, infelizmente, a gente precisa se reconectar com a leitura. Eu sei que a dinâmica do professor não é uma dinâmica fácil, mas a gente dá nossos pulos, né? Para a gente conseguir fazer essas leituras e conectar com a obra mesmo, né? Eu sempre falo, eu posso já ter lido esse livro 10.000 vezes, eu vou trabalhar de novo, eu leio de novo. Porque ninguém lê o mesmo livro a mesma vez, porque eu não sou a mesma. O livro pode até ser o mesmo, mas eu não sou a mesma. E o público com o qual eu vou trabalhar é uma outra turma. Então eu vou estabelecer outras conexões. Ó, esse aqui parece fulano, ó, esse aqui parece ciclano. Eu já vou fazendo essas modulações, porque quando eu for apresentar, por exemplo, em forma de um fuxico, eu já, claro que não expondo o aluno, lógico, né? Mas construindo essas conexões com o mundo dele, né? E reconectando-me com aquela obra, né? Tendo aquela vivência, aquela vividez com a obra, de mergulhar realmente, de reacender meu ranço inicial com o personagem, porque muitas vezes, como eu já li, eu já fiz as pazes com ele, mas eu vou esquecer que primeiro meu aluno vai criar ranço, né? Já que eu tenho esperado. Então, assim, de ter essa motivação, de ter a introdução, o contexto, né? Essa é uma obra, no caso, do século XIX, faz parte do romantismo, que propunha isso, mas que tem também isso, que tem esses e esses elementos, né? E depois a terceira, que é a leitura mesmo. Né? O aluno, se ele tem um tempo na escola específico, as escolas de tempo integral, quando oportunizam, ou se é de meio período, né? Em que momento esse menino vai ler, mas eu, como professora, eu primo para ter um momento em que eu leio para ele. Eu preciso ler para ele, porque eu tenho que entender que eu tenho diversos alunos. Eu tenho alunos que desde a barriga ele ouvia alguém lendo para ele. E eu tenho alunos que muitas vezes, pela dinâmica da família, não por uma questão, não estou fazendo aqui uma crítica, mas pela própria dinâmica, não foi prioridade, não foi oportunidade, não houve quem lesse para ele. E todo mundo gosta de ler, todo mundo que é apaixonado por ler. Você pode perguntar, quem te influenciou? Ele sempre vai ter uma referência, alguém leu para mim, uma professora que leu para mim, uma tia que leu para mim, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais velho, sempre vai ter alguém que primeiro leu para ele, né? Ler no sentido mesmo de decodificar, de trazer aquela ênfase, aquela entonação, que faz toda a diferença, não é? E fazer a análise, né? O processamento, a compreensão. E segundo o Hildo, né? No Hildo Kosson, no livro Letramento Literário, a última fase que é da interpretação. E aí eu vou fazer o detalhamento, e aí eu vou fazer a comparação de um trecho do original com essa versão, no caso do HQ. Sim. Eu vou além, produzindo reflexão, né? Que aspectos ideológicos, que aspectos políticos, que aspectos sociais, né? Que pautas a gente tem aí, até que ponto essas pautas, né? Essas discussões avançam dentro dessa obra, em que aspectos elas ainda estão atravancadas, elas ainda estão, né, no meio do caminho. E, lógico, de permitir o aluno também produzir ou adaptar para outras linguagens. Né? Aluno também vai trazer a interpretação dele, né, sobre naquela leitura. Aquilo. Tem aluno que na produção de vídeo, ele dá aula ao professor, no desenho, né, na criação de uma charge ou de uma tirinha, que é uma outra utilização do quadrinho. A charge é uma outra utilização do quadrinho. Sim. Ele dá um show de escolhas, né? O senso estético na organização das cores. Então, da gente entender que esse aluno também é capaz de adaptar não só o texto que foi posto em HQ, mas qualquer outra obra literária. Né? A questão dos microcontos, que agora está em voga, né? O Twitter, que voltou agora como X, né? É X. E de esse espaço reduzido no número de caracteres, mas permite um outro viés literário de trazer essa perspectiva. Imagine adaptar Jane Austen
a um número específico ali, a 2 frases, a 3 frases, né? Todo orgulho e preconceito em 3 frases, ou uma frase, ou quantos caracteres agora? Acho que são 470, não 470 caracteres. Eu não lembro, o pessoal aqui. Eu também não lembro. Eu lembro que antigamente eram 200, né? No caso, na época ainda da outra plataforma, depois que houve toda essa... São menos, eu acho. E aí a gente vai percebendo que existe toda essa dinâmica, que esses meninos já dominam todas essas linguagens, a gente tem que justamente potencializar isso, né? Protagonizar essa participação do aluno naquilo que ele já tem habilidade. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês, meninas, assim, como você falou ali da questão da leitura, né, professora Mônica, que a gente sempre tem alguém como referência, né? Como é que vocês veem a leitura hoje, assim, para vocês? Vocês veem como hábito já na vida de vocês? Vocês leem mais porque quando tem coisas da escola para ler? Como é que vocês percebem a importância da leitura na vida de vocês? Geral, não só a vida escolar. Minha mãe, desde pequenininha, sempre me incentivou muito a leitura. Então, tipo assim, eu via muito como obrigação. Só que chegou um momento que eu falei, vou ter que começar a gostar disso. Então, eu comecei a ver como uma diversão. Então, eu gosto de ler, porque eu acho que isso te acrescenta uma cultura, sabe? Você aprende coisas novas lendo. Por exemplo, tem redação que você não vai saber repertório, você nunca vai saber. Aí vamos supor, li um livro tal. Dependendo da sua interpretação, você consegue usar esse livro para vários temas. Coisas. Por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Dá para você usar sobre êxodo rural. Sim. Sobre a precarização de moradia, sobre a seca no Nordeste. Então é isso, dependendo da interpretação, eu acho que a leitura é uma fonte de aprendizado. Eu adoro ler. E hoje você tem a leitura como hábito na sua vida? Como é? Eu tinha muito como hábito há uns 2 anos atrás. Só que pela falta de tempo, agora não é um hábito tão recorrente. Então... Mas você continua lendo, né? Certo. E você, Letícia? Então, assim como a Isabela falou, né? Minha mãe também sempre me incentivou muito a leitura. Então, ela sempre comprava, tipo, livros mais fininhos. Ela lia pra mim. E eu sempre gostei muito, assim, de ler de certa forma. Só que, como eu era menor, eu ainda não conseguia ler livros mais grossos, assim, tipo 400, 500 páginas. Até que a gente estava numa loja um dia e a moça da loja era amiga da minha mãe. E a minha mãe falou que estava procurando algum livro para eu ler, né? Aí a moça me apresentou Paula Pimenta. Sou apaixonada com os livros dela. Eu comecei a ler Minha Vida Fora de Série primeiro, né? Que é o livro que tem a Priscila e o Rodrigo como protagonistas. E depois eu fui embarcando em outros livros, tipo, 400, 500, 600 páginas, questão de ler, assim, em 2 dias. Então, quando eu realmente tenho tempo, eu gosto muito de ler, mas não é essa literatura como a Isabela falou que ela lê, né? Que são livros que vão realmente acrescentar alguma coisa. Esses livros eu tenho interesse de ler, mas eu prefiro ler mesmo por lazer, por hobby, porque é uma coisa que eu realmente gosto, me imaginar naquela história. E hoje meu livro favorito também é um da Paula Pimenta, que é a coleção de Fazendo Meu Filme. Eu sou louca com esses livros. E o que eu mais gosto, que é o 4º livro, acho que tem umas 600 páginas. Nossa! Eu li ele em 2 dias. E aí, como a gente diz, como é que a gente pode dizer que essa geração não lê ou não gosta de ler? A gente só tem que ter essa sensibilidade, esse tato e fazer esse jogo de cintura. Porque ao mesmo tempo que ele, né, tem essa autonomia de escolha e de diversidade, né, de obras, a gente também tem que lembrar que tem essa formação cultural necessária, né, e por isso a escolha dos livros didáticos vão passando, né, dos paradidáticos vão passando por essa dinâmica. Lá no ensino médio, por exemplo, a gente lê muito mais literatura contemporânea, porque pensando também no Enem, assim, das questões do Enem de literatura, você vai perceber que 80% são questões de obras contemporâneas, até para justamente perceber esse aluno leitor, esse aluno atento, né? E esse aluno que está aí percebendo essa literatura e esse escritor que está aí nas redes sociais, que está aí vivo, que está aí nessa produção, né, ativa e fluida e relacionada ao momento, né? E seu livro preferido, Isabela? Ela falou dela, e o seu? Tem livro... algum que te marcou assim, que você falou, uau? Ai... Para quem gosta de ler, escolher só um. É difícil. Mas pensa em um aí assim que veio assim na sua cabeça agora. O primeiro que veio.
O Pequeno Príncipe. Ah, maravilhoso. Não é a primeira pessoa que vem aqui que fala do Pequeno Príncipe. Eu também tá entre os meus preferidos, assim. É um livro muito marcante, né? Assim, Sim. com vários ensinamentos, assim, profundos, quando você para ler com atenção, né? Então é um livro também que me marcou bastante. Vocês têm quantos anos mesmo? 15. 15 anos. 15. Olha aí, pessoal aí do podcast. Estamos aqui com duas meninas maravilhosas de 15 e 14 anos, do 9º ano do Colégio de Curso Gauss, falando um pouquinho dessas experiências de leitura delas, assim. A importância, né, de você ter a leitura como base, né, não só para formar repertório, como a Isabela falou, mas também para você se divertir, um momento de lazer, como a Letícia falou. E você cria todo um imaginário que vai reverberar depois em todas as suas vivências, né? Em tudo aquilo que você faz no seu trabalho, na escola. A leitura, ela permeia a nossa vida como um todo, né? E você que chegou até aqui e não curtiu ainda, não sei o que está esperando, né? Então aproveita, dá o like aí, compartilha com mais pessoas esse vídeo, com essas meninas lindas e maravilhosas, porque agora a gente vai falar sobre os livros que a professora Mônica trouxe aqui para mostrar para vocês. HQs. Eu fiquei apaixonada, confesso que eu fiquei apaixonada e não poderia deixar de mostrar para vocês esses livros. Propaganda sem ganhar. É. Sem ganhar. Mas só de ler eu já me sinto, né? Só de incentivar a leitura, né, sementinha, né? E se alguém tiver meu contato quiser, eu sou daquelas que empresta, tá? Devolvendo, eu empresto. Olha só. Deixa eu só botar aqui pro lado. Eu separei os livros que eu trouxe, todos eles são HQs, mas eu separei em alguns blocos. Primeiro, os clássicos tidos, né, como, os clássicos tidos como universais, que são de mais renome, vamos dizer assim. Né? Então nós temos a Jane Austen, que foi lido pelas meninas, o 1984, do George Orwell, que é uma obra fenomenal. E essa é um dos meus preferidos. Essa versão em quadrinhos vale cada centavo que ela custou. Porque, minha gente, é um espetáculo de imagem, de criação, de tradução, assim, é um show à parte, certo? Esse 1984 aqui, do Fido Nesto, quadrinista brasileiro, ele fez realmente, assim, um trabalho digno de premiação. Né? Um clássico aí já lido por muitos na versão verbal apenas, e aí essa aqui versão em quadrinhos está muito boa. Esse do George Orwell também, Revolução dos Bichos, inclusive eu não achei o meu lá em casa, deve estar emprestado com alguém, mas eu trouxe lá do Kelly Magalhães, do Colégio Kelly Magalhães, essa versão, porque muitas escolas receberam pelo programa do PNDL literário. Às vezes está lá na sua escola, você nem teve a oportunidade de folhear. E você vai perceber que cada cena é uma aquarela, é uma tela pintada com a técnica da aquarela. Maravilha. Então você vai perceber aqui todo um show de artes visuais, né, de artes plásticas, e uma obra que mantém a sequência do texto original, a mesma quantidade de capítulo, né? No final sempre tem, desses que eu trouxe aqui, algum artigo, alguma produção ou de algum funcionário da editora ou alguém que foi convidado para falar do próprio trabalho, do desenvolvimento, da pesquisa, né? De tudo foi levado em consideração. Aí temos aqui Shakespeare, dessa coleção, coleção Shakespeare em quadrinhos também, do FNDE Literário. Nesse caso, é Sonho de uma Noite de Verão, porque as obras de Shakespeare acabam sendo obras que são sempre atuais, né? Ainda de um determinado contexto, que é o caso do George Orwell, que é o caso, né, do Revolução dos Bichos, do 1984, cada vez mais, né, o Big Brother está de olho em nós, né, cada vez mais aí agora com a inteligência artificial, ela é a verdadeira Big Brother, né, o grande olho que tudo vê. A segunda categoria que eu separei aqui são também de literatura tida como universal, ainda que a gente questione esse termo, mas deixa para outro podcast. Dessa literatura internacional, vamos dizer assim, obras que são validadas, algumas mais, outras menos conhecidas, mas que compõem a formação desse leitor, talvez numa etapa anterior à das meninas, porque são histórias que trabalham mais aventura, né? Tá mais pro gosto ali do 6º ano, 7º ano. Aí a gente tem aqui o livro da Selva. Inclusive, essa coleção todinha eu comprei lá, vai eu fazer propaganda, no Atacadão. Mas faço mesmo, porque aí às vezes você tá lá, você vê e você compra. Robinson Crusoe, Volta ao Mundo, eu sou destramelhada, Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha do Tesouro. Obras
e o Corcunda de Notre Dame. Obras que temos versões, às vezes em desenho infantil ou filmes, mas que aqui nós temos essa versão em quadrinho. Inclusive, esse aqui foi dos meus filhos, e hoje meu, lógico, porque o dinheiro foi muito. Aí, eu vou deixar esse aqui por último. Essas duas eu trouxe não como adaptações, mas obras que foram lançadas como quadrinhos, porque também é um ramo muito comum. Mas que muitas escolas já têm utilizado. Esse aqui, eu acho que saiu da lista de vocês ou ainda está? Saiu, né? Porque houve um enxugamento. Mas fazia parte da leitura obrigatória do 9º ano, a herança africana no Brasil. Inclusive, os alunos que leram ano passado, quando voltaram do Enem, foram bordoada de mensagem: tia, aquele livro do 9º ano. E eu acho interessante porque eles lá no 3º ano conseguiram lembrar, né, nesse exercício de realmente usar também a literatura, não que seja essa a finalidade dela, mas porque ela permite a discussão de muitos problemas que o Enem acaba voltando. Agora, esse aqui eu deixei pro final porque são todas obras nacionais e um show à parte. Maravilha. Né? O 15, que foi adaptado pelo Chico, que vocês vão perceber assim, uma tradução da própria existência, da identidade, do ambiente do Nordeste, né? Que a Raquel de Queiroz já conseguia traduzir em palavras, e ele traz essa riqueza, né, com as imagens. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Macunaíma e as obras, né, do Machado, que aqui eu trouxe só o Alienista, já é uma outra dimensão. Ele tem a linguagem do quadrinho no desenho, mas o texto verbal mantém a obra original. Entendi. Então nós temos também o quadrinho que dialoga, né, que mantém aspectos do tradicional na linguagem, né, nos balões, na fala, no vocabulário, mas que media essa leitura, né, que modula essa leitura pela imagem. E por fim, e não menos importante, o livro Os Sertões, que é um desafio para muita gente, inclusive o leitor mais experiente, porque o livro Sertões, né, tem 3 partes e as 2 primeiras são... A primeira é um tratado geográfico da Bahia. Calhamaço. A gigante. Segunda é uma análise antropológica do baiano em contraste do sertanejo, né, do baiano do interior, em contraste com o do litoral. E a terceira é uma dinâmica de texto literário, histórico, tudo junto misturado. Essa versão, que é do Carlos Ferreira e do Rodrigo Rosa, ele vai contar a terceira parte da obra original, que é a luta, que é a Guerra de Canudos. E o que me chama a atenção, eu estava te mostrando mais cedo, as primeiras cenas todas lembram a xilogravura, né? Que é essa representação, né, em preto e branco, e vai trazer toda a dinâmica lá apresentada com a linguagem adaptada. Mas à medida que a guerra chega e a luta se torna mais, né, sangrenta, as cores aparecem. E as cores aparecem justamente para tornar esse ambiente, né, bélico, beligerante, de destruição. E aí a cena final, que é a cena do apocalipse, né? A cena do fim do mundo, não para todos, não para todo o Brasil, mas foi para Canudos. Né? Como diz o Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um pouquinho antes, ele diz o seguinte, essa aqui. Ele diz o seguinte, que o fim do mundo, para alguns não chegou, mas para outros já chegaram, né? No caso dos índios, em 1500, no caso de Canudos, né? Com esse cenário de destruição. E aqui ele usa toda a página para mostrar, né, as duas impactante, páginas, para mostrar. E por isso, né, essa aqui é uma página que não tem uma palavra, né? Não tem um elemento do verbal. Mas aqui cada detalhe, cada elemento merece uma análise, merece um detalhamento, merece um aprofundamento. E por isso, né, o trabalho com HQ não é um trabalho simplista, né, e superficial. É um trabalho que demanda isso. Eu acho interessante a psicologia das cores, tipo, como eles usam as cores para representar os momentos. Minha última aquisição, eu conheço a versão original do Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. E aí eu comprei recentemente essa versão em quadrinhos e traz essa perspectiva, não do preto e branco para o colorido, porque ele está no uso das cores desde o início, mas como Letícia já tinha colocado, esse estudo das cores, né? As cores quentes, as cores frias, a dinâmica dessa escolha, essa ilustração dialogando com o personagem, com a cena por ele vivida, com a fala dele. E a gente não pode deixar isso, essa semiose, né? Essa leitura semiótica, ela precisa ser feita. E aí é mais outro desafio
para o professor mediar esses conhecimentos, né? De entender que é um texto que foi adaptado, mas não é um texto menor, mais simples, Sim. ou, né, infantilizado, como algumas pessoas pensam ser, né? É uma linguagem, tem sim determinadas obras que estão voltadas mais para o público infantil, ou que poderiam ser, mas tem aquelas que realmente exigem um público mais maduro, com a capacidade de abstração, de conexão, né, melhor estabelecidas, mais ampliadas, já mais desenvolvidas. Maravilha. Gente, eu fiquei assim... Quando eu tô nesse podcast, eu entro num dilema, porque cada pessoa que eu trago vem com indicações de livro. E quando você gosta de ler, você vai colocando tudo dentro de uma lista infindável, que não acaba mais. O pobre do carrinho lá da... Não, o carrinho da Amazon já não... É tira e bota, bota e tira e bota, mas... Você compra na estante virtual aquele sebo? Aqui em Barreiras tem alguns sebos também que eu compro. As meninas estão começando a fazer. Mas assim, eu fiquei apaixonada, confesso, como disse no início, que eu não conhecia essas adaptações de clássicos e eu fiquei realmente apaixonada, instigada a conhecer, quero ler mais. Quero aproveitar para agradecer vocês, meninas, pela presença. Foi maravilhoso ter vocês aqui, conversar com vocês, saber a opinião de vocês sobre os livros. Eu gosto muito de conversar com adolescentes, jovens, para saber como que eles estão lidando com a literatura, porque eu entendo de suma importância, né? Não à toa estamos aqui no Voz Literária, né? Eu entendo a importância desse processo, então vocês estão de parabéns. Obrigada pelas contribuições de vocês. Professora Mônica, como eu disse, na próxima vai ter direito à música. Agradeço mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Quero agradecer o Colégio de Curso Gauss, né, o nosso patrocinador, por acreditar no poder transformador da leitura, e a gente tem visto isso por meio, né, desses podcasts que a gente tem feito aqui, da Mônica, trazendo os alunos, mostrando esse conhecimento que eles estão tendo lá no Gauss. Então, assim, agradeço demais ao Gauss a contribuição ao podcast, a contribuição social também, né, enquanto escola. Então, deixo o agradecimento e quero pedir mais uma vez você que chegou aqui, que chegou até o final, que teve todas essas indicações maravilhosas de livro, que você, né, pelo amor de Deus, curte aí, compartilha com mais alguém. Comenta se já leu alguma obra dessas ou alguma outra. Se vocês já conheciam, né, ou se vocês, assim como eu, ainda não conhecia esse trabalho, comente aí pra gente saber, pra gente conversar um pouco. E nos vemos no próximo episódio do podcast Voz Literária. Até mais.